O Rafa eu já sabia, já conhecia. Eu tinha... Muito velho, né? O Rafa eu até joguei com ele no videogame, né? então eu já conhecia. No Atari? No Atari, né? No Atari, no Nintendo. Eu virei capitão culpa sua, então... E talvez serão poucos que serão lembrados daqui a pouco, quando a gente não estiver mais nessa terra aqui. Legal. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, bem resumido. Depois o resto virou história. Preparou Paulinho, mandou pra área, o toque de cabeça! Gol! Da Chapecoense! Gol do zagueiro Rafael Lima! 12 minutos, primeiro tempo de jogo! Explode a arena com Dai Chapecó. Rafael Lima abre o placar. Do jeito que a Chapecoense gosta, hein? Na bola parada e com seu zagueiro ali, Rafael Lima, mandando para a rede, Roberto Alves. É o grande lance da Chapecoense. Tudo bem? Rafael Lima. Prazer, Bruno Leonardo. Então, eu cheguei na Chapecoense no dia 5 de dezembro de 2011. Por coisas do destino, Deus, enfim, como queiram falar, eu tive um encontro com um grande amigo meu que eu tinha jogado no Figueirense em 2007. Ele morava em Camboriú, eu fui jogar uma partida em Camboriú. E ele falou que o Cadu, que infelizmente estava no voo, estava remontando o time para 2012. E perguntou se poderia me indicar. E eu já estava pensando em parar, porque as portas estavam se fechando, eu estava com 25 anos. E aí, com a chegada do Gilmar lá em 2012, eu me tornei titular, enfim. Consegui daí depois construir uma história que eu construí. Legal. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, bem resumido. Depois o resto virou história. Cara, eu cheguei, depois do Paulistão, cheguei pro elenco da Série B, né, de 2023. Eu estava praticamente acertado com outro time. É até engraçado que eu tinha, no acidente, eu tinha o Jimenez aqui. E quando aconteceu o acidente, eu tava no Santos na época. E eu tinha jogado com o Jimenez no Olé Brasil. E era uma coisa, a gente comentou entre a gente assim, que, cara, um dia a gente podia virar profissional e vir pra Chapecoense, né, cara? Pra sentir um pouco como é estar aqui. Então, quando teve esse impasse de times assim, que eu já estava praticamente acertado com outro time, aí eu falei, cara, não, quero ir pra lá. E aí tô batalhando aí pra conquistar um pouquinho. Um terço da história que você tem aqui. O Rafa eu já sabia, já conhecia. Eu tinha... Muito velho, né? O Rafa eu até joguei com ele no videogame, né? então eu já conhecia. No Atari? No Atari, né? No Atari, no Nintendo. Então, antes de eu vir pra cá, eu tinha conversado com muita gente e tal. Em relação à Chapecoense, que jogou aqui foi o João Pedro, que eu joguei com ele no Olé Brasil também, o Arthur, que era do Santos. Então, foram pessoas que eu vi como foram as passagens deles aqui. E foi um momento, cara, que esses caras ressurgiram realmente pro futebol. O João Pedro, o próprio Reinaldo, o Arthurzinho, que veio pra cá e conseguiu jogar. Então era uma oportunidade assim que eu queria, era uma coisa que eu realmente queria. Assim, ó, o que eu posso falar da Chapecoense realmente, que a Chapecoense é um clube que foi se transformando conforme o tempo foi passando, né? Evoluindo, tinham pessoas e tem pessoas até hoje muito qualificadas, mas a Chapecoense não tinha estrutura, no sentido de sem treinamento. O próprio campo nosso aqui em 2011 e 2012 era um campo não adequado para futebol profissional. Para aquilo que a gente pensa, para um ideal de futebol, era ruim o campo. A gente treinava em campos emprestados, aí o pessoal da cidade realmente foi muito companheiro do clube. Tem algumas histórias engraçadas, porque às vezes a gente chegava no campo e tinha determinado campo que tinha festival no domingo, a gente chegava para treinar na segunda, daí o dono do campo dizia, não, o campo está muito machucado, hoje vocês não vão treinar. A gente chegava, às vezes tinha cavalo, vaca dentro do campo, a gente, para não deixar de treinar, a gente ia lá, tirava os animais, a gente pegava a pá, tirava o esterco de dentro do campo, enfim. A Chapecoense realmente se tornou
um time confiável, que hoje a gente consegue ligar para os atletas para contratar e oferecer estrutura. Hoje a gente consegue cuidar até da família dos atletas, em termos dos filhos, a gente já disponibilizar a escola, enfim. Então, realmente, quando eu paro de jogar e faço essa transição aqui na Chapecoense, eu vejo que realmente foi acertada essa minha atitude, porque a Chapecoense oferece para qualquer profissional hoje uma condição muito boa de trabalho. O Rafa já até sabe um pouco, eu tive uns problemas no final do ano. Eu sou um cara que teve uma infância difícil, uma infância complicada em relação à família. Não desejo para ninguém, tem formas melhores, mais eficazes de se aprender, mas foi uma coisa que me calejou muito, que não é qualquer problema que vai me deixar triste, que vai me deixar para baixo. É uma coisa que eu me identifico com a Chape também, porque é essa história de superação. Esse termo família, no futebol, quando tá ganhando, todo mundo dá entrevista e fala: ah, nossa família, a nossa família de tal time. Mas quando a gente não estava ganhando ano passado, vocês usavam esse termo. Então, por isso que eu fiquei muito alegre de ser participante daquele grupo, como sou hoje, porque vocês, nos momentos ruins, vocês não deixam de usar esse termo família e usam e fazem e realmente mostram que a gente tem uma família. Isso de família, como a gente falou, vão ter vários problemas. E quando tem esses problemas, a gente tende a se distanciar, e isso daí não acontecia. Então, esse termo na Chape funciona muito bem, porque a gente vem de anos aí que a gente vem sofrendo e esse termo não some, não acaba. O Gilmar, geralmente, ele escolhe 5 capitães, né? E na minha época tinha eu, Rodrigo Grau, o Neném, o Atos, naquele time da Série C, e o Fabinho Gaúcho, lateral esquerdo. E aí ele falou que depois de algumas partidas ele ia escolher quem seria o capitão. E aí ele optou por mim. Eu tenho a felicidade, eu joguei em alguns clubes na minha vida e por ser muito comunicativo e realmente isso eu tenho em mim sempre de liderança, eu tive a oportunidade de ser capitão em todos os times que eu passei. Aqui na Chapecoense não foi diferente. O Gilmar, tu é prova disso hoje, ele é um cara realmente que exige bastante. Mas ele também entrega bastante para o atleta, ele dá a condição do atleta evoluir se o atleta quiser se tornar um atleta de excelência com ele, não tenha dúvida. Tivemos jogadores aqui que passaram pela Chapecoense e depois tiveram um ganho de carreira muito grande depois de trabalhar com o Gilmar. Eu virei capitão, culpa sua, então... Mas eu te via dentro do campo, nos treinamentos e nos jogos, com uma atitude de liderança muito grande. Sim. E aí eu me via ali, porque eu costumo dizer que o futebol não tem idade. E tu vivenciou nesses últimos anos aqui na Chapecoense momentos de muita dificuldade. Sim. E tu não te escondeu. Isso para mim foi fundamental. E algumas pessoas acham, o Bruno se tornou capitão por causa do Gilmar. E não foi, tu já foi antes com o Humberto, enfim, tu era um cara... Por que eu digo isso? Porque tu é um cara em momentos... Porque quando tá fácil, tá tudo bem. Tá tranquilo, é fácil nadar na marola, mas quando a onda tá grande, aí a gente vê dentro do futebol quem é quem. E tu foi um cara que naquele momento que muita gente tinha largado, até aqui na cidade tinha dito que a gente já estava na Série C, não, tu pegou, tu foi um elo muito forte dessa corrente, foi puxando um, puxando o outro, foi caminhando e eu converso com muitas pessoas na cidade e elas se veem dentro de campo
na tua figura, que guerreia quando tem que guerrear, dá porrada nos caras, impõe respeito, apesar de ter a cara lisinha, sem nenhuma ruga. E realmente eu tenho que te dizer isso, tenho que externar isso, porque eu tenho um respeito muito grande por ti, porque o ano passado, quando a gente estava para cair, muita gente apontava isso, muita gente falou assim, Rafa, vai embora. Sim. Porque tu tem uma grande história na Chapecoense, tu vai queimar com esse descenso. E eu falei, não, eu tenho uns guerreiros lá e nós vamos junto, eu não estou dentro de campo, mas eu tenho pessoas que nos representam e tu era um símbolo disso. Sim. Precisava falar isso. Obrigado, mano. Obrigado. Até difícil falar, né? Mas aconteceu que eu também nos clubes que eu passei eu já tinha sido capitão, só que era uma coisa mais minha assim, eu sou mais comunicativo com a rapaziada assim. Então, dentro de campo, é o que você falou, eu procurava cobrar mais, conversar, a gente tem problemas que sempre tem, então tá conversando, chama um, chama outro, essa questão assim de resolver essas coisas ficaram para os mais velhos, e isso daí não me incomoda em nada, ali dentro de campo não vai mudar nada, foi uma conversa que você até teve comigo, que foram selecionados os capitães, então eu lembro do dia que foi, que os caras estavam indo para a salinha, e eu tava passando para pegar o café, você falou, vai lá onde? Vai lá na salinha, vai lá com os caras que você é um dos capitães. E já tinham 5, eu fui o 6º, e acabou que dos 6 eu fiquei como capitão. Muito feliz tá sendo o capitão da Chape, porque a gente assume umas responsabilidades que faz bem pra gente. A gente se sente importante. E em relação ao Gilmar, você conhece ele melhor que eu, há mais tempo que eu. E essa liberdade, essa proximidade que ele dá do capitão conversar, essa confiança que ele dá. Às vezes as pessoas não sabem, essa semana eu fiquei, pela primeira vez, eu fiquei 2 ou 3 dias sem treinar, que eu tava com desconforto. E, cara, é uma coisa que às vezes o atleta fica, pô, se eu ficar sem treinar eu vou sair do time, mas acho que o Gilmar, ele tem esse jeito durão dele e tal, mas ele é paizão, ele é... Rapaziada, aquilo que a gente já disse, a gente vem dizendo aqui no vestiário, rapaziada, cada um no seu melhor, e grupo a gente é forte pra caralho. E sabe o que significa jogar em casa? É defender isso aqui, mano. A gente entra ali, tem o símbolo da Chapecoense, tem nossa família assistindo lá, rapaziada, tem todo mundo aqui junto. Isso aqui é uma família. Jogar em casa significa isso. Mas Deus, rogai por nossos pecadores, agora na hora de nossa luta. Cara, pro futuro da Chapecoense, acho que você tá naquele início, toda a transição que teve, que a gente continue nessa marca realmente de superação, só que a gente possa conseguir alcançar um nível que não vai morrer a superação, porque ela vai ser necessária, mas que ela não seja o principal fator, que a Chapecoense realmente continue crescendo a ponto de ser o grande, de os outros times terem que se superar para enfrentar aqui. É uma coisa que a gente tem tentado colocar esse ano aqui, para quem vai vir enfrentar a gente aqui, para que já coloque na cabeça, pô, na hora que eles pousarem no aeroporto ali, fala, pô, a Chapecoense lá é difícil de jogar. Então, eu acho que isso já tem acontecido nesse ano, principalmente, e foi uma coisa que realmente tem acontecido, porque no primeiro ano que eu cheguei, era dito que, esse ano a gente precisa se manter, no ano seguinte, a gente precisa se manter um pouco melhor, e esse ano já é um ano que a gente tem que conseguir coisas maiores, como já foi, já chegamos à final do Catarinense, aconteceu o que aconteceu, mas eu acho que tem se profissionalizado cada vez mais a Chapecoense, até com a chegada de vocês, com a sua chegada, com a chegada do Maringá, com a volta do Maringá. Então, eu fico muito feliz de ver o que tem acontecido. Eu não peguei lá o começo, mas do tempo que eu tô aqui, a evolução ela é notória, você consegue enxergar. E é o que eu penso para a Chape, assim, é que cada vez mais ela se torne mais grandiosa ainda, para que não tenha só a superação, mas que a Chapecoense seja realmente o time grande, o maior, assim, para que as pessoas possam voltar a temer a Chapecoense, voltar a entender o quão difícil é jogar contra a gente aqui. Bom, o que eu desejo para a nossa Chape, primeiro, gratidão, né? Por fazer parte dessa história, e talvez serão poucos que serão lembrados daqui a pouco, quando a gente não estiver mais nessa terra aqui, e daqui a 50, 100 anos. E eu desejo realmente que a Chapecoense continue esse processo de evolução, que é o mais importante. As pessoas de fora, e é importante pontuar isso, que as pessoas de fora não sabem o que a Chapecoense passou nos últimos 4, 5 anos. Sim. E desejo para dentro de campo que a gente possa ter sucesso com vitórias, não prometendo nada, que é o mais importante, prometendo sim o empenho, aquilo que o povo
aqui de Chapecó e da região gostam, que são pessoas muito trabalhadoras, que acordam cedo e vão dormir tarde, buscando o melhor para suas vidas. E é o que eu desejo, que a gente possa, não só nesse ano 2025, mas nos próximos anos, a Chapecoense possa voltar a ser aquela Chapecoense que foi num passado não tão distante agora, muito mais respeitada fora daqui e mais confiável. Fechou, meu irmão. Obrigadão. Meus capitães! Agora sim! Ó, obrigado! Gratidão de geração em geração. Só eu não concordo com uma coisa, falam da modernidade. Eu e o técnico, o primeiro técnico da Chapecoense, a gente foi lá na origem, no sol. E eles não vai Na sombra. Na sombrinha, só para deixar registrado. É por isso que vocês estão enrugados e a gente não. Tá com a pele lisa.